Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de programação orientada a objetos. Hoje nós estamos na aula 1, que a gente vai fazer a conceituação. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre esse nome, vocês já tiveram disciplinas de UML e etc. Mas vamos repassar aqui quais são os conceitos e os princípios básicos da orientação a objetos. Então vamos lá. O que é PO? Então a PO é um modelo de programação criado para aproximar o mundo real do virtual, ou seja, o que a gente chama de abstrair conteúdo que está no mundo real e colocar ele dentro do mundo virtual. Ele é usado para modelar e representar o mundo real em uma linguagem de programação. Na programação orientada a objetos, é implementado um conjunto de classes que definem os objetos presentes no sistema de software. Cada classe determina os comportamentos, que são os métodos, e os estados possíveis de seus objetos, que são os atributos, bem como seu relacionamento com outros objetos. Então esse é um resumo aqui, que ia apresentar alguns conceitos importantes, que a gente vai estar destrinchando eles aí durante a nossa aula. Então, primeira coisa, vamos entender o que são os objetos. Então, os objetos são elementos do mundo real que serão representados na programação do sistema de software. Então, exemplos, um carro que eu quero representar dentro do meu sistema, uma pessoa que eu quero armazenar os dados lá, por exemplo, se for o meu cliente, um celular, que é o meu produto, uma mesa, uma cadeira, qualquer objeto existente no mundo real pode ser representado computacionalmente a partir de um objeto. Os atributos são as características que descrevem esses objetos. Então, imagine que a gente esteja representando aqui um objeto carro. Quais são os atributos? O fabricante daquele carro, qual que é o modelo, a cor, o ano daquele carro, chassi, placa, pneus, tudo isso são atributos que identificam unicamente aquele carro. Métodos. Os métodos equivalem às ações que o objeto é capaz de executar. Então, são basicamente funções do objeto. Na programação orientada a objetos, a única maneira de interagir com objetos é por meio dos métodos que ele possui. Então, a gente chama de interface o conjunto de métodos que um objeto possui, e quando queremos chamar um método, enviamos uma mensagem ao mesmo. Então, imaginem o seguinte, nós temos aqui o objeto carro. Imagine que você está na vida real e você está querendo utilizar o carro. O que você faz quando você quer ligar ele? Você tem um procedimento que você faz, que é pegar, entrar no carro, colocar a chave, girar a chave, etc. Na programação, o método ligar ele seria representado pelos passos que são necessários para que esse método ligar fosse realizado. Então a gente iria criar como se fosse uma função e essa função ligar, ela teria todos os passos necessários para tornar o carro em funcionamento. E se a gente quer que o carro ligue, o que a gente faz? A gente manda uma mensagem para o método falando, carro, ligar. E aí ele vai estar fazendo essa ligação para a gente. Aqui a gente tem um exemplo de métodos, né? Por exemplo, acelerar, parar, trocar marcha, ligar, desligar, buzinar, são exemplos de métodos que a gente tem dentro do nosso carro, dentro do nosso objeto carro. Alguns exemplos também. Um objeto, imagine que a gente quer representar um objeto livre. Atributos, título, autor, gênero, ano. Métodos, se a gente estiver trabalhando numa biblioteca. Reservar, cadastrar, consultar, alterar um livro. Celular, marca, atributos, marca, modelo, cor, peso, dimensão, memória, quantidade de memória. Métodos, ligar, desligar, fazer uma chamada, receber uma chamada, enviar uma mensagem, abrir um aplicativo. Tudo são exemplos de objetos do mundo real representados dentro da programação. Classes. Na programação orientada a objetos, uma classe define o comportamento dos objetos por meio de seus métodos e dos estados possíveis. Então, uma classe é um conjunto de elementos que compartilham a estrutura, que são os atributos, e procedimentos, que são os métodos. Então, a classe representa um conjunto de objetos com características semelhantes. Só vocês imaginarem. Existem diversos carros no mundo. Então, existem N carros. A gente não sabe nem contabilizar quantos que tem. Só porque todos os carros, eles compartilham entre si algumas características em comum. Então, esses carros, a gente fala que cada carro em específico, ele é um objeto. Ele tem características em comum, que são, elas são compartilhadas, só porque elas são distintas entre si. Se a gente pode pegar um carro que ele esteja de uma cor, por exemplo, um carro que é uma cor preta, outro carro seja da cor prata.
mas eles têm a mesma característica, os mesmos atributos. Então, o carro seria como se fosse a classe. E cada carro em específico é um objeto daquela classe. Aqui tem um exemplo melhor. Então, a gente tem aqui dois objetos da classe carro que são distintos. Fabricante, cada um tem uma fabricante. Então, o objeto 1 ele é fabricado pela Fiat, o objeto 2 pela Volkswagen. Modelo, o objeto 1 ele é um Palio, o outro é um Gol. Cor do primeiro é prata, do segundo é cinza. O ano são diferentes, chassi diferente, placa diferente. Eles possuem os mesmos conjuntos de características, ou seja, os mesmos atributos. E eles também possuem os mesmos métodos, ligar, desligar, trocar marcha, etc. Só porque eles, apesar de possuírem as mesmas funções, eles possuem valores desses atributos diferentes. Então aqui fica bem exemplificado isso. O carro é a classe. Cada objeto ele vai ter atributos, apesar de compartilhar os mesmos atributos, esses atributos vão ser distintos entre cada um dos objetos. Ok? Então, aqui, tanto o Palio como o Gol possuem os mesmos atributos, porém com valores diferentes entre si. Dizemos que tanto o Palio quanto o Gol são objetos que são instâncias da classe carro. Então, na verdade, quando a gente falar o termo instância, o que a gente está falando? Que uma instância é um objeto de uma classe. Ok? Para representar aqui na UML, a gente tem esse diagrama aqui que a gente chama de diagrama de classes. E aqui está representada a classe aqui, carro, para vocês. Apresentação desse diagrama vocês já devem lembrar, né? A gente tem aqui em cima o carro, que é o nome da classe. Aqui a gente vai ter na primeira área os atributos. Então aqui a gente tem fabricante, modelo, cor, ano, chassi, placa. Não importem por enquanto com esse menos e com esse mais aqui, daqui a pouco na próxima aula a gente vai explicar ele. Vamos entender primeiro só o conceito principal. Então o fabricante, o tipo, que é no caso uma string, modelo é uma string, cor é uma string, ano é um inteiro, chassi é uma string, placa é uma string. E os métodos, acelerar, que no caso aqui na frente está void, que seria o retorno que esse método faz. Ele pode fazer algum retorno ou não para a gente. Quando está void, a gente está falando que não tem um retorno. Então, acelerar, parar, trocar marcha, ligar, desligar, buzinar, são exemplos de métodos que esse carro possui. Ok? Então, a parte teórica é essa daí. Eu acredito que a melhor forma da gente poder se capacitar e treinar é utilizar a parte teórica combinada com a prática. Então, vamos começar a fazer aqui a codificação aqui desse objeto carro. Ok? Eu vou deixar essa parte aqui aberta para eu poder trabalhar com ela. Eu vou entrar aqui no meu NetBeans, que eu já estou com ele ligado. E aí, eu vou até tirar aqui da tela cheia, para ficar mais fácil de eu visualizar. E aí eu vou vir aqui no meu NetBeans, quando a gente abre, ele está com essa tela aqui, e eu vou estar criando um novo projeto aqui com vocês. Então, para criar um novo projeto, é só vir aqui em Arquivo, Novo Projeto. Aí a gente vai utilizar essa primeira função aqui mesmo, categoria Java, aplicação Java, vai ser esse mesmo aqui. Aí o nome do projeto, eu vou colocar eles aqui para também poder facilitar a questão de localização, aula 1. E aí depois vocês, todos esses códigos vão ser compartilhados com vocês na biblioteca, vocês vão poder baixar eles e vai estar fácil a identificação. Finalizar. Ele vai estar criando um novo projeto aí para a gente. Ele já criou aqui o projeto e já criou uma primeira classe aqui que se chama aula 1. Deixa eu aumentar o zoom desse daqui. Para ficar melhor da gente visualizar. Eu vou ocultar essas duas visualizações aqui para ficar melhor da gente visualizar o nosso código. Então, aqui nós estamos com o código básico do Java. Então, vocês podem ver que eles criaram alguns conteúdos aqui com barra asterisco, que é um comentário, igual lá na linguagem C. Aqui também está barra asterisco, eu vou estar retirando. E ele criou para mim uma estrutura aqui com alguns conteúdos que são importantes da gente salientar. Primeiro, ele criou aqui uma linha inicial aqui definida como package aula 1. O que é um package? Um package é um conjunto de pacotes onde a gente agrupa as nossas funções semelhantes dentro desse mesmo pacote. Quando a gente criou o nosso projeto aqui, aula 1, ele automaticamente criou para mim o pacote aula 1 e dentro dele a classe aula 1 também. Então, esse package aqui determina qual que é o pacote que a minha classe pertence. Depois ele veio aqui e colocou public class aula 1.
Não se preocupem com esse public aqui por enquanto, que ele vai ser explicado na próxima aula. Ele está diretamente relacionado àqueles menos e mais. Ele está diretamente relacionado à questão de acesso do objeto. Por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com o public. Na próxima aula eu já explico para vocês a diferença entre eles. Mas a definição de uma classe, ela se baseia aqui nessa palavra-chave class. Então, public class, aula 1, que é o nome da nossa primeira aula. Observa que ele cria a classe sempre com letra maiúscula, é uma definição que a gente usa, apesar de não ser obrigatório, é uma padronização interessante, sempre criar as classes com letra maiúscula. E aí ele aqui embaixo criou um método public static void main, e dentro dele tem os parâmetros string args. Esse método main é o método principal que vai ser executado quando a gente rodar a nossa classe. Ele tem a mesma função lá da main que a gente tinha na linguagem C. Então ele é o método que vai ser executado quando a nossa classe for disparada, a execução dela. Então o que eu vou vir aqui e vou fazer? Dentro da minha classe, observe que ele já foi criado um método aqui para ele. Nós vamos começar fazendo a definição dos atributos da nossa classe. Então, observa que nós temos atributo para o fabricante, modelo, cor, ano, chassi e placa. Um atributo nada mais é do que uma variável que a gente vai criar, só que essa variável vai ser acessada apenas dentro da minha classe. Então, eu vou vir aqui e vou criar algumas variáveis aqui para a gente poder fazer essa definição. Lembra, eu vou criar elas todas por enquanto como public, para a gente poder estar entendendo mais fácil o acesso. Então, vou vir aqui e vou criar public string fabricante. Então, observe, o string no caso aqui tem que ser com S maiúsculo, é uma classe do Java. Então aqui, public, a gente vai criar public por enquanto, string quer dizer que é o tipo da minha variável, fabricante é o nome dela. E aí a gente vai criar isso para todas. Public, string, modelo. Aí nós temos mais, deixa eu confirmar, cor, ano, chassi e placa. Public, string, cor, public, integer. No caso vai ser só int. Cor, ano, public, string, chassi e public, string, placa. Então aqui o que a gente fez? A gente tem a definição da nossa classe e aqui a gente tem os nossos atributos que foram criados. O que nós vamos fazer? Dentro da main, agora, é o método onde vai ser executado. Se eu vier aqui e mandar rodar o projeto, ele vai abrir aqui embaixo para mim, console aqui falando construído com sucesso. Mas o nosso main não está fazendo nada. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui e vai criar um objeto da nossa classe aqui dentro. Como que eu crio um objeto? Para mim poder criar um objeto, basta eu instanciar essa classe aqui. Então, se minha classe se chama aula1, que é o nome da minha classe, objeto igual a new aula1. Então, nesse momento, estou criando um objeto do tipo aula1 e estou falando que ele é um new aula1. Então, a partir desse momento, a minha variável objeto aqui, ele é uma instância da minha classe aula1, ou seja, ele é um objeto. E aí, a gente consegue vir aqui e definir atributos para esse objeto. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, obj, ponto. E aí, aqui já vai aparecer todos os meus atributos que eu tenho lá dentro. Ano, chassi, cor, fabricante, modelo, placa. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, o fabricante do objeto 1, vou falar que é Fiat. E obj, ponto, aí eu vou falar aqui, trocar o segundo nome, é modelo igual a Palio. Depois eu posso vir aqui e soltar a impressão na tela, como se fosse o printf. Para a gente poder printar aqui na tela, system out, print ln. Aí a gente vai printar um conteúdo aqui na tela. Eu vou vir aqui e vou printar a marca, o fabricante e vou juntar com obj.fabricante. E o modelo é obj.modelo. Então a gente vai printar a informação sobre qual que é o fabricante e sobre qual que é o modelo. Se eu vier aqui e executar agora, vai lá, o fabricante é Fiat e o modelo é Palio. Ok? Então até aqui bem tranquilo. Eu criei meu objeto, atribuí valores para esse objeto
e aqui a gente imprimiu. O interessante é que, igual a gente comentou, como a gente tem uma classe, ela define um conjunto de características, mas a gente pode ter objetos diferentes para a mesma classe. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe, que, por exemplo, aula 1, obj2, que seria um novo objeto, new aula 1. Aí eu consigo vir aqui nesse obj2 e atribuir um fabricante para ele. Vamos supor lá que seja Volkswagen. E o obj2.modelo seja o Gol. Aí agora eu vou fazer o print também, só que para o meu objeto 2. O fabricante é mais obj2.fabricante e o modelo é mais obj2.modelo. Se eu vier aqui e executar, a gente vai ter o primeiro, que é o Fiat Palio, e o segundo é o Volkswagen Gol. Então, observem, a gente tem dois objetos, ou seja, duas instâncias da classe aula 1. Elas possuem os mesmos atributos, fabricante e modelo, só porque elas têm valores diferentes para cada um dos objetos. Então, se a gente representar o carro a primeira vez, a gente vai conseguir utilizar ele indefinidas vezes para vários outros atributos, apenas mudando a sua forma de representação. Ok? Por último, observem que essa impressão aqui ela é idêntica a essa daqui. Então, para mim, o interessante seria que isso aqui pudesse ser transformado não apenas em uma printagem aqui comum, mas como ele é um código idêntico, só muda qualquer referência, a gente consegue transformar isso aqui num método. Então, a gente consegue criar um método que a gente chama, por exemplo, de mostrar dados, que vai sempre fazer essa impressão aqui para mim. Como que a gente faz isso? Eu vou entrar dentro da minha classe, vou vir aqui e vou criar um public void mostrar dados. E aí o que eu vou fazer nesse mostrar dados? Nada mais do que fazer a impressão. System out println, o fabricante é... Tá, mas como que eu faço para mim acessar aquele objeto lá de cima, esse atributo aqui de cima? Como eu estou criando um método dentro da minha classe, para eu poder acessar um atributo do meu método, da minha classe, basta eu vir aqui e colocar a palavra this. Então, this vai me dar acesso a todos os atributos que eu tenho aqui no meu método, dentro da minha classe. Então, eu quero this.fabricante e a marca é this.marca. E o modelo, né, desculpa. E o modelo é this.modelo. Dessa forma, o que eu vou estar fazendo quando eu chamar esse método mostrar dados? Eu vou pegar os atributos daquele objeto que eu estou chamando. Então, se eu chamar o mostrar dados aqui do objeto 1, ele vai pegar o fabricante e o modelo do objeto 1. E se eu chamar o mostrar dados do objeto 2, ele vai pegar o fabricante e o modelo do objeto 2. Eu posso vir aqui agora e substituir isso aqui por obj.mostrar dados. E a mesma coisa aqui embaixo. obj2 mostrar dados. Se eu vier aqui executar, vocês vão ver que o primeiro pegou os dados do primeiro objeto que eu estava referenciando, ou seja, é um método idêntico para ambos os objetos. Só porque como os atributos possuem valores diferentes, o retorno desses métodos vai ser diferente de acordo com cada um dos meus atributos que eu estou trabalhando naquele momento. Ok? Por último, observa que quando eu fui construir o meu método aqui, eu chamei mostrar dados, a primeira letra da primeira palavra em minúsculo e todas as outras foram em maiúsculo. Isso aqui é o que a gente chama de atribuição camel case, que é a primeira letra menor e todas as outras maiores. É uma definição, assim como a gente tem a definição da classe sempre em letras maiúsculas, a gente utilizar sempre os nossos métodos em letras minúsculas aqui. Ok? Com a primeira letra minúscula e todas as outras com sendo letras maiúsculas. Então, pessoal, essa é a primeira aula aí realmente de conteúdo para vocês visualizarem. A gente é importante entender esses conceitos. Observa, atributos, classe, métodos,
objetos, aqui a chamada de um método, ou seja, a chamada de uma mensagem, a instância, são conceitos importantes que vocês precisam estar aí sempre lembrando, que vão ser bastante utilizados aí durante a nossa disciplina. Ok? Então, pessoal, até a próxima e tchau!